Bom, bom dia para todos. Então, vamos começar uma outra atividade. Eh, Dando sequência, a gente fez o registro via tela, né? Vocês viram como que faz. Agora a gente vai mostrar como que é feito o registro via teclado. O procedimento é bem parecido, né? Só que agora a gente precisa de, eh, no caso, um outro auxílio, né? No caso, a gente pode utilizar o Google Earth, né? Ou até mesmo a carta topográfica, sendo um pouco mais difícil para a gente conseguir fazer, tá? Ou até mesmo a informação coletada de um GPS de navegação, né? Antigamente, quando a gente não tinha a facilidade de acesso ao Google Earth como tem hoje, né, onde a gente pode visualizar as coordenadas geográficas de um dado espaço, né, um dado local no espaço, é, o processo era meio arcaico, né, e bem complicado. Você tinha que ir num local onde você provavelmente deveria achar esse ponto na imagem de satélite, né? Então você faria uma saída de campo com GPS, coletava esse dado de coordenadas num determinado ponto, né? Também faria uma coleta bem distribuída dentro da sua área de abrangência, coletava uns 6, 7 pontos, e depois, na hora do registro, você localizava essas imagens, né, esses pontos na imagem, e inseria via teclado as coordenadas correspondentes de cada ponto, né? Então era um processo um pouco mais difícil. Hoje a gente pode fazer aí, utilizando o Google Earth, que facilita muito. Ele Vocês vão utilizar esse tipo de registro quando não tiverem uma informação por base, uma informação de base no início, como a gente fez no anterior, né? O via tela a gente realizou justamente porque havia aí uma imagem de referência, né? Para a gente fazer o registro das outras. Mas muito provavelmente vocês de repente vão trabalhar com imagens. É, Se não trabalhar com Cibers, você não tem como fazer esse georreferenciamento direto, né, essa importação direta. E aí você vai precisar ter que fazer o registro, não vai ter como fugir, né? Então, qualquer outro satélite, qualquer outra imagem de outro satélite que você for trabalhar, que não seja o Cibers, você vai ter que fazer esse registro. A gente viu também que algumas imagens Cibers, mesmo utilizando importador direto, né, o assistente, muitas vezes ele pode acontecer de não cair no local ao qual realmente ele pertence, e aí você vai ter que fazer novamente isso daí, né? Então, ou seja, você não vai poder usar aquela imagem de referência de base para fazer outro registro. Então, só mostrando aqui, relembrando, a gente tem aqui as imagens do Cibers que a gente carregou da primeira vez como teste, né, para criar um banco de dados. Tanto a banda 1 quanto a banda 2, a 3 e a 4, né, elas estavam corretas, a gente tinha visualizado elas, né? Então eu carreguei aqui a banda 4 e a banda 5 eu vou carregar aqui na tela auxiliar, tá? Que é a banda que a gente tinha percebido que ela estava deslocada, né? Mesmo a gente tendo utilizado o assistente de importação, ela veio errada, né? Quando eu venho aqui no meu acoplar e acoplo ela na tela auxiliar, eu percebo que ela está lá, ó. Essa parte aqui onde eu estou circundando é essa parte aqui mais em cima, então ela está deslocada, tá? Esse tipo de situação pode acontecer, né? Então a gente vai fazer a correção dessa outra imagem e aí a gente vai ter que fazer o registro dela via teclado. Mas esse tipo de procedimento que a gente vai fazer hoje, ela pode ser utilizada para qualquer outro tipo de imagem. Pode ser uma imagem do Landsat, uma imagem do Iconos, uma carta topográfica, tá? O processo que a gente vai fazer que é o interessante para a gente. Tá legal? Então eu vou desacoplar aqui, tá? Voltar na minha tela principal. Essa imagem aqui, como eu vi que ela está errada, ela não serve para mim, então eu vou excluir ela, né? Eu posso clicar aqui com o botão do lado direito e suprimir ela, e aqui ele já apaga direto, tá? Então, o que eu vou ter que fazer, né? Digamos que a gente vai partir do princípio. Então, a minha pastinha com as imagens Cibers estão aqui, aquela mesma pasta que a gente utilizou. Eu tenho lá a banda 1, 2, 3, a 4, a enfermeiro próximo, né? E a banda 5 que está com problema. Não está com problema não, ela acabou imaginando uma outra área e na hora de importação pelo assistente ele jogou dentro
né, como se fossem as mesmas. E aqui a gente já percebe que elas são diferentes. Então, para mim fazer o registro, eu tenho que passar ela por todos os processos anteriores. Eu vou ter que passar ela pelo INPIMA, salvar essa imagem como o formato do INPIMA SPG, e aí sim dar início ao processo de registro. Tudo bem? Então eu vou abrir ela direto lá para a gente dar prosseguimento. Vou aqui no INPIMA. Na área de trabalho, aqui ela, a banda 5. Carregou. Como a gente utilizou a imagem inteira para abrir um programa, eu vou trabalhar com a imagem como um todo, tá? Não vou trabalhar só com uma parte para o registro, tá? Vou trabalhar com ela inteira. Talvez, vou utilizar ela inteira que aí é melhor para a gente. Bom, ela só abrir aqui e só conferir, né? A resolução ele já puxa automaticamente. Eu seleciono aqui embaixo a banda de saída e peço para ele salvar, tá? Então vou salvar ele com o mesmo nome, só que eu tiro aqui esse TIFF do final, né? Porque ele vai salvar com uma outra extensão. E pode salvar. Ok. Posso sair já. Aqui, a banda 5 já está aqui, a imagem está pronta para que eu faça o registro. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? O procedimento é o mesmo. Eu venho em Arquivo, Registro, tá? Busco a imagem, que é essa imagem, a única que eu vou já referenciar, né? O procedimento seria igual no modo teclado, no modo tela, né? Se tivesse mais de uma imagem, né, várias bandas da mesma cena, eu poderia carregar todas juntas e faria um único registro para ela, da mesma forma como a gente fez no modo tela. Tá legal? Não é porque eu estou fazendo com uma só que eu tenho que, se for várias bandas, eu tenho que fazer uma para cada banda. Não, eu posso puxar todas aqui e as diferentes bandas serão registradas ao mesmo tempo, tá? Busco o diretório onde que estão essas imagens. Aqui, a imagem está aqui. Selecionei ela, ela vai como monocromática aqui. Posso fechar, venho no auxiliar e peço para desenhar ela. Beleza. Ela está pronta para o início, né, das atividades de registro. Deixa eu minimizar aqui. A diferença agora é aqui, ó. Eu escolho o modo teclado, tá? E aí, na mesma forma quando a gente criava os pontos de controle lá no Via Tela, aqui quando eu criar o ponto de controle, ele vai pedir para mim inserir a coordenada manualmente, tá? E aí a gente vai entrar com a mesma coordenada que a gente pode pegar direto no Google Earth. Eu prefiro aqui, quando a gente vai trabalhar na aquisição do teclado, trabalhar com coordenadas planas, tá? Como a gente viu lá no início, se eu for trabalhar com graus, minutos e segundos, eu tenho que dar a orientação se é norte-sul, leste-oeste, por exemplo, latitude sul, aí eu teria que entrar com as coordenadas graus, espaço, minutos, segundos. Tá? Então, essa seria a sequência de informações para cada ponto. Agora, se eu trabalhar com as coordenadas planas, eu entro com numeração direta. Eu acho mais fácil, tá? Mas fica a critério de cada um. Vou trabalhar com coordenadas planas. Tá? Aqui eu já vou deixar o Google Earth aberto, mais ou menos que abrange a nossa área de interesse. Aqui a gente percebe que o ponteiro está dando as informações em graus, minutos e segundos. Para alterar isso aqui, é só vir aqui em ferramentas, opções, aí aqui onde mostrar lat long, a gente coloca aqui UTM, ok? Pode aplicar e dar um ok e ela já mudou automaticamente aqui para a gente, tá? E aí eu posso entrar com essas informações coordenadas aqui do x e y, x e y, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto, vamos dar uma olhada mais ou menos.
Vamos pegar um ponto de referência próximo à cidade, né? Talvez a mesma área da lagoa, que é o local que a gente já vem fazendo, né? Utilizou no outro registro. Mas o procedimento é o seguinte. Eu vou dar um nome, ponto de controle 1, tá? Peço para criar. E ele vai pedir para mim entrar com as coordenadas de referência, tá? Então eu vou lá no Google Earth e vejo a coordenada do local que eu quero encontrar na minha imagem. Tá? Então vamos pegar aqui o da lagoa mesmo, a gente já tem utilizado ela. Se sua conexão estiver boa, o processamento vai ser bem mais ligeiro, né? Vai facilitar. Se estiver um pouquinho mais lento, vai demorar um pouquinho mais. Então eu anoto, PC1 vai ser igual x 463329 y 7727428. Ok? Volto lá no minha tela de registro e insiro essas informações. X 463329 y 7727428. Ok? Essa é a sequência que eu tenho que fazer. Tá? Aí eu clico em aplicar, eu vou na minha tela auxiliar e ele jogou um ponto lá. Tá? Só que esse ponto ele não se refere ao ponto que né? Que ele realmente pertence. E aí a gente tem que fazer aquele ajuste. Né? Eu saio desse cursorzinho que está aqui, clicando com o botão do lado direito. Agora eu posso mexer o ponto e arrasto ele para o local ao qual ele pertence. Depois eu trabalho no refinamento. Tá? Tentar deixar o mais próximo possível do ponto escolhido. Aí eu dou um recompor para voltar à área normal como um todo. Tá? E vou repetir o processo. A ideia é que a gente pegue pontos bem esparramados também dentro da nossa área de controle. Tá? É claro, aqui está uma área muito grande, eu não vou trabalhar com toda essa área, mas eu vou pegar alguns bem dispersos. Tá? É claro que se eu já soubesse a área que eu fosse trabalhar, eu teria feito um recorte aqui, né, no próprio Impima. Tudo bem? Deixa eu ver aqui um possível outro ponto para a gente escolher. Talvez aqui embaixo. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui, esse açude perto do canal. Vamos pegar ele aqui. Vai ser um local fácil da gente achar. Volto aqui na minha tela de registro. E agora vou criar o ponto de controle número 2. Ponto de controle 2. Criar. Vai dar a mesma informação. Não digite as coordenadas de referência. Aí eu volto lá no Google Earth e vou buscar esse mesmo ponto e pegar a coordenada. Então, ele está aqui perto do canal. Vamos ver se ele carrega. Vamos ver qual área é melhor. Aqui, vamos pegar nesse daqui. É mais fácil de localizar ele. Isso. Aí eu posso pegar bem numa beirada aqui, que fica mais fácil de eu achar lá depois. Aqui. Então, meu ponto de controle 2 vai ser igual a x 492644 e y 7719522. Ok? Volto lá e insiro essas informações. 492644 e y 7719522 e peço para aplicar. Aí eu vou na minha tela auxiliar, ele deve ter jogado o ponto lá, aí eu faço o refinamento aqui, tá? Só conferindo, é aqui embaixo mesmo, essa parte superior aqui em cima é esse outro açude aqui, então ele está certo, sem problema nenhum.
Ok, acho que aqui tá dentro. Recomponho e aí eu vou fazer a distribuição aí de 6, 7, talvez até 8 pontos aqui dentro. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma pausa para mim colocar os outros pontos, que é um processo um pouco mais demorado, tá? E aí daqui a pouco a gente já volta só com a avaliação do erro e a importação dessa informação para ver se ficou bem ajustado, beleza? Então tá bom. Bom, então voltamos. Terminei de realizar os pontos de controle. Tentei distribuir bem, principalmente dentro da área que a gente tem maior interesse. Né? Uma área muito grande eu não fiz aquele recorte, eu acabei tendo que fazer uma quantidade maior de pontos. Né? E quanto mais espaçado, dependendo da sua área, mais difícil fica de você conseguir encontrar pontos de controle, né? Que você consiga identificar. Mas eu terminei. Eu trabalhei com 9 pontos, tá? Então vamos agora avaliar aí qual foi o erro de controle deles, tá? Então eu vou selecionar aqui, pedir para selecionar todos, tá? Deu um erro aí de 0,8, quase 0,9, não chegou a dar um pixel, né? Então quase um pixel aí de erro de ponto de controle. Considerando que essa imagem ela tem uma resolução de 20 metros, né? Então eu tenho aí próximo aí de um deslocamento de no máximo 20 metros, ou para lá ou para cá, né? É um erro que está dentro do que a gente deixou como dentro do ideal, né? Admissível até 3 pixels, né, de erro. Então a gente vai ficar com esse registro mesmo aqui, tá legal? O próximo passo é salvar essa imagem, aí você pode fechar o registro, tá? Pode fechar a tela auxiliar, pode dar um recompor aqui, tudo bem? E agora eu retomo o mesmo processo, né? Só que mesmo sendo uma imagem Cibers, eu não faço processo de importação via assistente. Eu vou fazer da mesma forma como fizemos para as imagens Landsat. Eu venho em Arquivo, Importar, importar uma imagem registrada. Ele já está mais ou menos estipulando aqui, né, ó, a área que essa imagem vai ocupar. A imagem está aqui. Verifiquem a categoria, tá? Lembrem sempre, tá vendo? Ó, como essa imagem última aqui, a banda 4 estava ativada ou ticada aqui em cima, ela está puxando o nome dela, tá? Então, se eu executar aqui, ele vai jogar essa imagem e substituir por essa, tá? Então, são esses detalhes aí que são os mais preocupantes. Então, essa aqui é a banda 5, né? Ela é pancromática, tá? E aí podemos executar. Após executar, a gente vai verificar se está tudo dentro dos conformes, tá? Ok, já importou. Vou carregar ela aqui. Agora ela está mais para cima, né? Só para mim conferir com as demais, eu vou aqui na tela auxiliar carregar, por exemplo, aqui a banda 4. Né? É claro que ela provavelmente não vai ter a mesma área, né? Tem alguns locais, como ela é uma imagem que está num ângulo mais para baixo, né? Então ela não vai pegar como um todo, mas o importante é que dentro da área de interesse, né, elas estejam sobrepostas certinho, tá? Isso que tem que ser verificado. Então carreguei aqui a banda 4 na auxiliar e a banda que a gente acabou de fazer o registro na principal. E aí eu vou fazer uma acoplagem na tela auxiliar para verificar se elas estão sobrepostas adequadamente. Ó. Tudo bem? Talvez pareça que não dá para visualizar muito bem. Deixa eu colocar uma outra banda aqui
na tela auxiliar, que dê mais contraste, né? Talvez a banda 3. Isso, acho que aqui dá para perceber melhor. Então, venho na tela principal, faço o acoplamento na tela auxiliar. Aí, agora eu consigo ver, né? Em vista daquele deslocamento, né? Então, como são imagens de locais um pouco diferentes, tá vendo? Aqui em cima eu já não tenho mais da outra banda, né? Mas a minha área de interesse aqui, ó, ela tá toda certinha, tá? E é isso que era o importante para a gente aqui, essa verificação. Tudo bem? Então, quer dizer que a gente processou o registro via teclado com sucesso. Tudo bem? Então, esse processo ele pode ser feito com essa imagem, quando ocorrer esse tipo de problemas com a imagem Sibers. Ela pode ser feita com imagens de qualquer outro satélite, deve ser feita, né? Com qualquer outro satélite que não seja o Sibers, que não tenha essa possibilidade de importação via assistente. Para cartas topográficas, a gente vai ver se faz uma aula específica, né, que é quase o mesmo processo, né, de registro, para a gente inserir uma carta topográfica no nosso programa. Tudo bem? O que tinha para hoje era isso, tá? Era essa a atividade. E aí a gente se vê na próxima aula, então. Tá legal? Beleza, então ficamos por aqui.